O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Na tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas as portas da casa onde os discípulos se encontravam com medo dos judeus, veio Jesus, apresentou-se no meio deles e disse-lhes: a paz esteja convosco. Dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos ficaram cheios de alegria ao verem o Senhor. Jesus disse-lhes de novo: a paz esteja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Àqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados, e àqueles a quem os retiverdes, ser-lhes-ão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros peregrinos aqui presentes e todos vós que acompanhais a transmissão desta celebração, o Pentecostes, que hoje aqui nos reúne, é o culminar de todo o tempo pascal que temos vindo a viver e a celebrar. Pois o Espírito Santo é o grande dom que o Senhor ressuscitado concede aos seus discípulos, como mostrava o Evangelho agora proclamado. Também é significativo que hoje tenhamos um dia ventoso, uma vez que o vento é um dos grandes símbolos do Espírito. E porquê? Porque não o vemos, não vemos o vento, mas percebemos os seus efeitos. Assim é a ação do Espírito Santo em nós. Não vemos o Espírito Santo, mas somos convidados a perceber os seus efeitos. E a primeira leitura punha em destaque precisamente os efeitos da vinda do Espírito Santo. A primeira leitura dos Atos dos Apóstolos punha em destaque a transformação que se operou nos apóstolos quando estes receberam o Espírito Santo. Eles que antes estavam paralisados pelo medo, fechados em casa, agora saem a anunciar Jesus Cristo, a testemunhar e a levar a todos não apenas a mensagem de Jesus, mas também a sua presença viva de ressuscitado. Ora, o Pentecostes que estamos a celebrar não é um acontecimento do passado. O Espírito que transformou os apóstolos, que os impeliu à missão, hoje transforma-nos também a nós. É que, como eles, também nós recebemos o Espírito Santo. Por vezes, ouvimos o relato dos Atos dos Apóstolos, da primeira leitura, e dizemos que os apóstolos tiveram essa felicidade de receber um especial dom do Espírito. Mas nós também o recebemos. Nós recebemos esse dom do Espírito Santo no batismo, que evocamos no início desta celebração através da aspersão com água. Nós recebemos o Espírito Santo no sacramento da confirmação, o crisma.
Nós recebemos o Espírito Santo cada vez que participamos na Eucaristia. De facto, é o Espírito Santo que é o vínculo que nos une e que forma a Assembleia. É por sua ação que a palavra proclamada se torna viva e fonte de vida para cada um de nós. É por a ação do Espírito Santo que Cristo se torna presente pela transformação dos dons do pão e do vinho no seu corpo e sangue. É o Espírito Santo que é invocado sobre nós, Assembleia reunida, para que vivamos a unidade e a comunhão celebrada na Eucaristia. Pela comunhão eucarística é ainda o Espírito Santo que nós recebemos também. Nós recebemos o Espírito Santo como os apóstolos. Pode ser que a nossa vida não se transforme como a deles se transformou, mas aí teremos de nos perguntar porquê. Que falta de disponibilidade é que existiu da nossa parte para que se não opere a transformação que escutávamos no livro dos Atos dos Apóstolos. Ora, se também nós recebemos o Espírito Santo, isso significa que também a nós é confiada a missão de anunciar Jesus Cristo, de o mostrar presente nas nossas vidas e no nosso mundo. Como os apóstolos, também nós somos desafiados a vencer o medo e a testemunharmos Jesus Cristo a quem seguimos. E a segunda leitura dizia-nos que este testemunho de Jesus Cristo na nossa vida se manifesta, antes de mais, no modo concreto como vivemos, nas nossas atitudes e opções. São Paulo falava-nos dos frutos da ação do Espírito em nós. Da forma como a nossa vida pode ser esse testemunho vivo de que nos deixamos guiar pelo Espírito de Deus. E o primeiro desses elementos, o primeiro testemunho que nos é pedido, é a caridade. Não é por acaso. No elenco que São Paulo apresenta, é a caridade que aparece em primeiro lugar. Este é o mais importante testemunho de Jesus Cristo que o Espírito Santo nos impele a dar. O testemunho de amor, de caridade, de preocupação pelos outros, de disponibilidade para o serviço. Quando o fazemos, testemunhamos que, de facto, nos deixamos guiar pelo Espírito. É que, de facto, nós acreditamos que o Espírito Santo transforma o mundo, mas transforma-o através de nós, da nossa docilidade à sua ação. No Pentecostes, também Maria estava presente. Pouco depois da sua peregrinação a este santuário, em 2010, o Papa Bento XVI afirmou: não há Pentecostes sem a Virgem Maria. Foi assim no início, no cenáculo, e é sempre assim em todos os lugares e tempos. Onde quer que os cristãos se reúnam em oração com Maria, o Senhor doa o seu Espírito. Ora, foi nesta escola de Maria que os santos Francisco e Jacinta Marto aprenderam a docilidade ao Espírito Santo, que os conduziu à santidade. E se não há Pentecostes sem a Virgem Maria, é com ela, com a cheia de graça, com a cheia do Espírito de Deus, que somos convidados a aprender a docilidade à ação do Espírito Santo. É com Maria que somos convidados a aprender a atenção aos outros e a vivência da caridade. É por sua intercessão que hoje pedimos o dom do Espírito Santo. Caros irmãos e irmãs, peçamos ao Senhor, por intercessão de Maria e dos santos Francisco e Jacinta,
a docilidade de coração para nos deixarmos também nós guiar pelo Espírito Santo e produzir frutos abundantes na nossa vida.